Prazer, meu nome é Ney, estamos hoje convidados a falar um pouquinho no programa aqui da Unimed sobre hérnia de disco. O que seria isso? Tentando explicar de maneira simples e objetiva. Nada mais é do que alterações na coluna, que é o disco, que funciona como o quê? Como um amortecedor. Então, ele tem a função de sobrepor impactos no dia a dia, então ele vai amortecendo, literalmente, e às vezes, seja por idade, seja por sobrepeso, por alterações genéticas, alguns pacientes têm esse disco mais fraco, mais frouxo em relação a outros, e conforme ele vai perdendo sua capacidade de amortecimento, ele começa a sofrer abaulamentos, que nada mais são do que as hérnias. E quais são, vamos dizer assim, os principais sintomas que essas hérnias podem gerar? São inúmeros, mas os principais são dor lombar com muito comumente associado irradiação para membros inferiores, que a gente chama de lombociatalgia, uma dor que começa nas costas e escorre, desce para a perna, seja para a direita, seja para a esquerda, às vezes para ambas as pernas, não necessariamente pegando toda ela pode ficar na coxa, pode ir até a panturrilha, pode ir até os dedos dos pés. Quem são os candidatos, quem são os pacientes que apresentam mais esses sintomas, essa patologia, a hérnia de disco propriamente dita? Normalmente são pessoas ou que estão um pouco acima do peso, como eu falei, a obesidade também é um grande fator que influencia na formação das hérnias discais, pessoas que trabalham com muito peso ou também pessoas que trabalham em posições não muito ergonômicas, ficam movimentos repetitivos que acabam sobrecarregando esses discos. E tem também o fato do próprio envelhecimento ser um fator aí que vai contribuir. Tabagismo contribui demasiadamente para a formação das hérnias discais também. Então, pacientes que têm todas essas características são fortes candidatos a terem hérnia de disco. Fator familiar também interfere bastante. Sintomas, como eu disse, são variáveis. Pode ser de formigamento na perna, queimação, choque, fraqueza, perda de movimento em casos mais graves. Tendo esses sintomas que a gente comentou, o que deveria ser feito? Procurar um profissional, no caso um neurocirurgião, um especialista realmente em coluna, que já está acostumado a lidar, identificar e tratar esses casos. E como que a gente pode fazer esse tratamento? Existem algumas possibilidades. A gente pode pensar desde uma infiltração, um bloqueio, que seria basicamente para aliviar a dor, e fazer um teste terapêutico, então vai comprovar que aquele realmente é um problema gerado por uma hérnia, e intervir do ponto de vista cirúrgico com o tratamento. Alguns casos, a gente pode fazer cirurgias abertas, que tem que fazer um corte maior nas costas, mas agora também coberto pela Unimed, já que todo mundo seria conveniado, o que a gente poderia ter de tratamento muito benéfico é a terapia com a endoscopia, cirurgia minimamente invasiva de coluna, onde a gente, através de literalmente uma cânula, que eu brinco com meus pacientes, explico dessa forma, que é como se fosse uma caneta um pouco maior, que a gente faz somente um furo nas costas do paciente e consegue abordar de forma adequada essa hérnia, essa compressão, essa estenose que ali ocorra, sem ter que fazer igual era antigamente, que era um corte muito amplo, que o tempo de cirurgia era maior, a chance de infecção, complicações eram maiores. Agora já a gente tem essa nova tecnologia disponível aí a todos os nossos pacientes, a todos os nossos clientes da Unimed. Com relação ao tratamento, seriam essas as principais formas que a gente poderia ter de abordar. E em relação à prevenção, o que eu sempre oriento a todos os pacientes que passam comigo: cuidar muito bem da saúde do ponto de vista físico e também da alimentação. Então, ter algum estilo de vida que você pratique alguma atividade 2 a 3 vezes na semana, seja corrida, pilates, hidroginástica, natação, o que o paciente puder fazer e o que ele gostar de fazer. E, obviamente, como eu falei, se a alimentação for bem balanceada, diminui a chance de obesidade, diminui a chance de sobrecarga sobre esses discos e complicações futuras. Então, o tratamento nada mais é do que, depois de realmente feita a cirurgia, a prevenção ideal é manter um bom estilo de vida, uma boa qualidade de vida.